Olá, meus amigos, aqui é o Roberto Marinho e você está no canal Notícias Urgentes. Neste podcast, tu não pode perder esta conversa bacana com Paulo Gigante. Para quem não conhece, o cara é músico, o cara é cantor, o cara é poeta, tem uma coluna no Jornal de Crônicas, o cara é escritor, o cara é engenheiro. Olha, se eu for falar tudo, vou ficar aqui até amanhã falando para vocês aqui um monte de talento que esse camarada tem. Paulo Gigante, assiste aí para um oferecimento DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. Você quer arrumar o seu computador e deixar ele bombando para jogos ou para sua empresa? Olha, eu tenho um local bom para você. 96 Bytes, a empresa que veio no mercado para ficar. Se você quiser um computador novo do zero, olha, consegue as peças tudo nova, de melhor qualidade e monta do jeitinho que você precisa, ok? Assiste esse podcast aí, ó. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Notícias Urgentes, um oferecimento para a DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa, o café mais saboroso e charmoso de Eldorado do Sul, beleza? Estamos aqui nessa conversa bacana, maravilhosa, entrevistando Paulo Gigante, poeta, engenheiro, que presta serviço para a nossa cidade de Eldorado do Sul. Tudo bom? Como é que vai o senhor? Tudo bem. Satisfação em conhecê-lo em primeiro lugar. É uma alegria, uma honra estar conosco nesse podcast aqui participando, mostrando o teu trabalho, o teu conhecimento e tudo que você faz na sua carreira. Se apresenta para o pessoal aí, Paulo Gigante, você faz o quê? O que você faz da vida e o que você pretende fazer ao longo do tempo? Meu nome é Paulo Fernando Matos, conhecido atualmente como Paulo Gigante, devido ao meu pequeno tamanho, né? Sou engenheiro civil de profissão. Atualmente sou colunista de um jornal nas Missões, jornal na cidade de Três Passos, Atos e Fatos, onde eu tenho uma coluna semanal, que há 2 anos eu já defendo, com crônicas e textos livres, onde eu tenho uma liberdade criativa. Também sou compositor, né? Trouxe minha poesia para o mundo da música, então hoje eu consigo publicar a minha poesia de forma mais lúdica, de forma que as pessoas consigam ouvi-la através da música. E já tenho algumas composições publicadas, né? Alguns CDs gravados, enfim, então a minha vida se resume à engenharia e à arte, né? Eu me considero um artista, vamos dizer assim. Muito bem. Com que idade você descobriu esse dom para poesia, para arte, né? Porque a música também é uma poesia, né? Com que idade assim veio esse estalo? Nossa, é isso que eu quero fazer. Eu escrevo desde muito pequeno, né? Desde a 2ª série já do fundamental, eu já ganhei um concurso de poesia na escola, mas a escrita ficou um pouco enjaulada, vamos dizer assim, na minha mente, né? Eu dei vazão a outras atividades, né? Fui jogador de vôlei profissional, desde os 15 até os 20 anos eu fui jogador de vôlei, então a escrita ficou um pouco ali de lado. Mas eu sempre tive muita aptidão, tanto as áreas exatas quanto as áreas humanas. Então a escrita veio de verdade quando eu tinha 19 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, né? Com 19 anos. Esse livro eu mandei para algumas editoras, eu mandei para São Paulo, aqui para Porto Alegre na época, e eu não consegui publicar, né? Então eu tenho um exemplar desse livro que eu trouxe aqui para te mostrar, que é bem curioso, que é onde tem algumas poesias que eu escrevi com 19 anos de idade, né? Então é bem interessante, eu guardo ele assim com muito carinho, porque ele é um registro de algo que foi um primeiro passo, né?
lá quando eu tinha 19 anos, no ano de 1999. Olha aí. Né? Então eu trouxe para te mostrar também esse trabalho. Claro. Teve alguma inspiração pessoal, alguma pessoa que você olhava assim, pá, olha, esse cara aqui eu admiro e eu quero seguir esse mesmo caminho? Porque às vezes a gente tem, né, alguém que a gente olha... Eu costumo dizer assim, eu estava falando com um poeta esses dias, e o mais engraçado é que o meu também começou na infância. Só que começou naquela época que a gente escrevia nos cadernos, assim, tinha um caderno novo e queria deixar ali uma assinatura, um dizer, alguma coisa. E aí, na terceira série, eu com uns 9 anos de idade, eu gostava de uma menininha, uma coleguinha da turma, que nessa idade a gente já entende alguma coisinha. E aí eu tava com um caderno novo e ela, só que ela não sabia que eu gostava dela. E ela disse, deixa eu assinar, Roberto, no teu caderno. Eu disse, deixo. Fiquei feliz, né? E ela escreveu assim, sempre A, sempre B, sempre amigo de você. E aquilo ali... Marcou. Marcou. Eu olhei aí, cara. Mas muito bom o seu trabalho. Não, isso aqui é relíquia, né? Isso aqui, na verdade, não tem preço, né? Na verdade tem um valor, mas não tem preço. Verdade. Verdade. Eu nessa época, eu já havia lido muitos cronistas, né? Eu tive a sorte de ter na minha casa uma biblioteca bastante vasta. Então, quando eu era criança, uma das minhas atividades, por exemplo, num dia frio, num dia de chuva, era baixar todos os livros da estante e organizar eles por autor, depois eu organizava por imagens, depois eu organizava, cada vez eu fazia uma organização diferente e organizava eles de novo na estante. E assim eu ia lendo, né? Então eu li muito Rubem Braga, eu li Carlos Drummond de Andrade, eu li Fernando Sabino, eu li Paulo Mendes Campos, isso quando eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Então a crônica para mim sempre foi muito presente, eu sempre entendi muito bem a crônica, que hoje eu posso trazer ela na minha escrita também, né? Na minha coluna do jornal eu trago muito a crônica presente, por influência desses grandes maestros que a gente teve na nossa literatura, né? Eu sempre faço uma troquinha, né, com algum poeta. Diz aí um poema aí, tem alguma coisa na mente, decorado? Eu não sou de decorar. Eu tenho muita dificuldade em decorar, inclusive as minhas letras e os meus poemas. Mas pode ler né? alguma coisa, se você... Mas eu gosto muito também do que ocorreu na Semana da Arte Moderna, né? E dessa libertação da letra, dessa libertação do parnasiano, né? Dessa fuga da forma, da métrica, da rima, né? Então, eu vou ler um poema que eu tenho aqui, logo após o prefácio do meu livro, que é a Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, né? Onde ele fala dessa liberdade, dessa originalidade, dessa liberdade de criação que a gente tem, que foi exposta ao mundo, que na época foi visto com maus olhos, mas que para mim isso hoje tem uma representação muito grande, né? Apesar da minha escrita ter bastante forma, eu sou muito a favor da liberdade, tanto na escrita quanto a liberdade na nossa vida. Então eu acho que esse aqui é um poema que eu escolhi para colocar naquela época já no meu livro, e eu trago ele hoje também para nossa conversa. Por muitos anos procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri aonde ela estava. Pertence-me, é minha. E profundo. Essa é a Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. Olha só. Não, e uma coisa que eu estava pensando comigo, que hoje em dia parece que tá mais fácil para os poetas e ao mesmo tempo tá mais difícil ainda. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme para escrever um livro, tem muitas editoras até se apresentando nas redes sociais, e hoje em dia o pessoal não quer mais ler. Como é que você, né, age dessa forma, pensa, né, como
conquistar o pessoal para o poema, para a leitura, para a poesia? É curiosa essa tua pergunta, porque ela é justamente o tema da minha coluna dessa semana, que eu comecei a escrever hoje pela manhã. Opa. É a resposta dessa tua pergunta e a coluna dessa semana. E o que eu estou escrevendo é o seguinte. O título dela é se eu dependesse do leitor. Se eu dependesse do leitor, eu não iria escrever. Se eu dependesse do leitor, eu não faria nada. Se eu dependesse do leitor. Então eu penso que a escrita, quando ela vira um registro, ela se torna matéria. É uma ideia que se torna matéria. Essa é a importância da escrita. Assim como uma fotografia que registra um momento, assim como uma pintura que registra uma ideia, que registra a imagem de uma pessoa, é a transformação da ideia para a matéria. Então ela pode se imortalizar. A ideia na cabeça, ela é muito perene. A gente perde a ideia. E se a ideia não for transmitida, ela vai deixar de existir. Então a escrita, por si só, ela tem essa importância de imortalizar a ideia. Se eu dependesse do leitor para escrever, eu teria que pensar em cada um deles, porque todos têm a sua importância. Cada leitor tem a sua importância. E eu acho que eu só vou conseguir dar a devida importância quando eu conseguir transmitir aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Então a minha escrita, ela é baseada naquilo que eu acredito e nas mensagens e nas palavras que eu quero deixar imortalizada. Eu não penso em quem vai ler. Eu não penso. Eu sei que alguém vai ler. Talvez poucas pessoas se identifiquem, talvez mais pessoas se identifiquem, isso vai depender do tipo de texto, mas eu não tenho como ficar agradando a todos. Então eu tento agradar a mim mesmo para que esse trabalho que eu faça ganhe um volume, ganhe uma notoriedade e seja de qualidade. No momento que ele tiver qualidade, eu acho que eu vou conseguir atingir o maior número de leitores, certo? Então, se eu dependesse do leitor, eu não iria escrever. E me diz algum trabalho que você já participou e que te marcou? Qual trabalho? Você já participou de algum evento de poeta que tinha que apresentar algum trabalho? Eu já participei de muitos momentos importantes nessa vida. O da escola, acredito que marcou também desde pequeno, não foi? Esse foi um momento marcante, com certeza, quando eu venci um concurso de poesia. Foi na segunda série, a professora pediu que eu escrevesse a poesia toda no quadro para os colegas copiarem, então aquilo ali foi bem interessante. Mas eu cito outros momentos que para mim foram importantes. Quando eu deixei de ser jogador de vôlei, eu fiz um teste para uma escola de televisão e cinema da Rede Globo, de um diretor da Rede Globo. E passei no teste e estudei, me formei como ator de televisão e cinema. Então eu tenho a formação, antes de ser engenheiro, eu tenho a formação de ator para interpretação em TV e cinema. Depois eu acabei estudando teatro na Escola de Artes Cênicas da URGS, certo? Não concluí o curso porque eu não quis concluir, porque a natureza vai colocando cada pedra no seu lugar e eu achei que eu cheguei no meu limite, então eu fui estudar engenharia. Mas nesse meio tempo eu participei de alguns filmes, eu fiz filmes, eu tenho histórias curtas gravadas pela RBS, eu tenho participações que quase deram certo, porque para a minissérie O Quinto dos Infernos, por exemplo, da Rede Globo. E por que eu digo que quase deram certo? Porque o destino não quis que desse, certo? Então, um momento para mim importante que eu cito nas minhas artes foi quando eu gravei Orangotangos para a RBS, foi um momento bem importante. Outro momento importante, já posterior, respondendo a tua pergunta, foi quando eu escrevi a primeira letra de música, e a primeira letra da minha música foi gravada por um artista do nosso seio regional aqui, Delcy Taborda,
que gravou a primeira letra que eu escrevi, ela já está gravada num CD. Então isso não é simples, isso foi uma estrela que desceu, sabe? Essa letra, essa música que se chama Cadê o Gaúcho, foi uma crítica que eu fiz ao nosso povo, ao nosso sistema, à nossa cultura, certo? Que está perdendo as raízes, que está deixando de lado movimentos tradicionalistas importantes, certo? Eu não sou um defensor do gaúcho, mas eu sou um defensor das tradições. Eu acho que as tradições devem ser mantidas, né? Então, nessa música Cadê o Gaúcho, eu falo sobre isso, né? É uma música que já foi gravada. Eu trouxe um CD para deixar para ti de presente. Opa, olha aí. É um CD do Delci Taborda, onde eu tenho a música Cadê o Gaúcho, Olha só. que fala sobre essa nossa ausência, né? A ausência do gaúcho, onde ele está hoje, para onde foi o gaúcho. Com muito carinho. Muito importante. Então esse trabalho que eu faço, que eu levo a poesia para a música, para mim hoje tá tendo uma importância bastante grande. Alguma inspiração para escrever, assim? Você se inspira em alguma coisa ou não? Quando vem, vai lá e escreve. Eu, quando vou escrever, né, eu não tenho inspiração nenhuma. Às vezes vem uma ideia, eu vou lá e... Tá. Eu faço dois trabalhos. O trabalho na coluna, onde eu escrevo em prosa, né? Eu trabalho no jornal. Esse é um trabalho bastante profissional, um trabalho que eu tenho que sentar e me dedicar. Eu tenho que me debruçar, eu tenho que observar o cotidiano, eu preciso ter crítica, eu preciso ter contemporaneidade, né, nesse trabalho. E existe o trabalho da poesia que eu levo para a música, que é totalmente diferente, que é um trabalho onde eu posso me soltar mais, onde eu tenho mais liberdade, certo? E essa liberdade, atualmente, ela tem se confrontado muito com a crítica social. Então, a minha letra, a minha música, ela gira muito em torno da crítica social. E isso me inspira muito, né? Essa guerra que nós estamos tendo na Rússia, a nossa condição, vamos dizer assim, político-econômica nacional, assim, que não atende todas as pessoas, onde tem uma diferença social muito grande, né? Essa diferença social acaba gerando toda essa criminalidade que existe, né? Então isso para mim me instiga a escrever, me instiga a pensar e a tentar ajudar, né? Excelente. E teve algum trabalho que criou um valor sentimental, sabe? Aquele tipo de sentimento assim que a gente, consegui fazer isso aqui, não, sabe? Tem. Eu trago ele nesse outro disco. Esse outro disco aqui é do Valdomiro Maicá. Opa! Valdomiro Maicá, ele é morador da cidade de Três Passos. Também é um presente que eu te trago. Olha aí, tio, mas tu vê só. Morador da cidade de Três Passos, ele é irmão do nosso saudoso finado Senair Maicá, né, que deixou história e fez história na nossa música. Que legal. Então, eu cresci fã do Valdomiro Maicá, sou fã até hoje, e nesse ano ele me pediu uma letra de uma música que eu escrevi, ele gostou, e essa letra está nesse disco. Então isso para mim foi um troféu, para mim foi uma vitória poder ter uma música gravada pelo Valdomiro Maicá, nesse mais novo disco dele, onde ele foi brilhante na melodia, nessa parceria que a gente fez. A história dessa música é bem interessante porque foi numa visita que eu fiz à casa dele, uma visita inusitada. Eu cheguei na casa dele, ele estava construindo uma gruta. Então ele estava lá, todo sujo de cimento, construindo uma pequena gruta dentro do terreno dele, ali do lado da casa.
E aí ele me recebeu, a gente já saiu para tomar um chimarrão, né? Ele já parou de trabalhar, fomos tomar um chimarrão e conversamos durante uma hora e pouco. E antes de eu ir embora, ele me disse que quem sabe você faça uma letra para mim. Opa. E eu disse, olha só, mas que presente que tu tá me dando. Ele disse, olha, é a última música que eu tenho para botar no disco. Me manda a letra que eu quero ver o teu trabalho. E aí eu perguntei para ele, mas qual é o tema que tu sugere que eu escreva? Aí ele disse, eu gostaria que tu escrevesse sobre a mãe. Escreva sobre a mãe, que nós não temos nenhuma música no nativismo que fala sobre a mãe, que homenageie a mãe, né? E para mim esse tema foi fantástico, né? Então eu escrevi Mãe Foi Maria, que é a 9ª música desse disco, e que a letra fala por si só, né? Ficou muito bonita a música. Qual é o teu sonho no futuro? Tem algum sonho, algum objetivo? Nossa, o sonho é alcançar aquilo ali. Aí eu vou estar realizado. Eu tenho alguns sonhos, né? Um deles é como engenheiro poder continuar tendo o meu sustento na profissão de engenheiro, que essa profissão continue me dando sustento, né? Atualmente eu sou engenheiro da prefeitura aqui do município de Eldorado do Sul, sou responsável por todas as estradas e pavimentações aqui do município, sou responsável também pela execução da reforma em todas as escolas, né? Esse ano a gente entregou mais de 15 prédios reformados de escolas de ensino primário, de fundamental, né? Reformadas, pintadas, assim. Então a engenharia está me dando nesse trabalho a realização de um sonho, porque eu vejo no olhar das crianças que estão ali comendo o seu café da manhã, comendo o seu lanche, né? Felizes com a escola pintada, com as classes reformadas, sabe? Isso tem uma importância, tem um retorno muito rápido para mim como engenheiro. Sim, não, eu sou guarda também na escola do Luísa, na Verde, e eu vejo a alegria das crianças, os pais, bonita essa escola, como tá bonita. Isso tá chamando realmente a atenção, então você também faz esse trabalho. Sim. Mas é um trabalho bem caprichado, né? Vamos dizer que, olha, ninguém me contou, eu tô vendo, sabe? Que bom, que bom. Vendo. E esse retorno das crianças não tem preço, né? Não tem preço. Então isso é um sonho realizado, que é ter o retorno da engenharia, que a engenharia possa me dar esse retorno pro resto da minha vida. E o segundo sonho é o reconhecimento do meu trabalho como artista e como escritor. Cara, esse é um grande sonho. Isso aí eu vou dizer pra ti, é uma coisa que eu acho que muita gente quer. Eu tava falando em um dos meus vídeos pro canal que às vezes pagam milhões para um cantor, né? 800 mil, mais de 1 milhão, que nem tem um cantor aí que foi cancelado. E às vezes uma cidade pequena, né, que o PIB dela é poucos milhões, tipo assim, em vez de investir então, né, no artista que está começando, que está querendo, que tem talento, às vezes tem talento. Tem talentos locais, né? E tem um sonho, tem um desejo de realizar aquilo ali, mas não é reconhecido, sabe? E isso que tu tá falando é algo muito importante, né? E que fique, né, e vai ficar registrado, quem sabe você em 2035 aí que está nos assistindo, né, você vai, né, ter essa mesma ideia, ou não. Né? Quem é Paulo Gigante longe do trabalho e da poesia? Eu sou um pai. Oh, que legal. Cara. Eu sou um pai. Eu amo meus filhos. Meus filhos, eles marcaram a minha vida, eles mudaram a minha vida. Eles trouxeram o que eu tinha de melhor dentro de mim. Continuam trazendo. Não come de jeito nenhum. Isso aqui eu não como, não. Milho. Não come milho. Apesar de comer polenta, apesar de gostar de cereais, mas o milho no X, especialmente no X, o milho não precisa. Ó, Digão, já sabe, já viu? Milho em X e carreteiro não precisa, gente. É um excesso.
uma música que te marcou, que te marca? Tem alguma música assim, essa música aí é minha? Tem muitas músicas que me marcam. Tem muitas músicas que me marcam. Mas eu acho que a que mais me marca é O Som do Mato. Som do Mato. O Som do Mato. O Som do Mato é uma letra minha em parceria com Orlando Rosas, que está no YouTube hoje. E está fazendo sucesso, graças a Deus. Está sendo bem reconhecida. E é uma música que fala de mim, que fala das minhas raízes, né? Que fala, inclusive, de um sonho que, quem sabe, não vai ser nunca realizado, mas que é de voltar para minha terra, de voltar para minha região, de onde eu nasci, né? Então essa música fala sobre isso, sobre o valor das raízes. Se for conhecer um lugar, que lugar você queria conhecer? Eu quero ir para este local aí. Atualmente eu quero ir para Paris. Paris? Segundo que é ir para Paris. O que será que tem em Paris que todo mundo quer ir para Paris? Paris, legal. Lá também é a terra dos poetas, né? Muitos poetas grandes lá, né? Eu acho que Paris respira a arte, né? O ar de lá é da arte. A água. Eu quero beber a água de Paris. Eu quero comer da comida de Paris. Eu quero apesar de eu viajar muito pouco, mas essa tua pergunta merecia uma resposta bastante profunda. E Paris, para mim, é um sonho bastante profundo. Não sei se um dia eu realizarei, mas gostaria de estar lá próximo ao Museu do Louvre, né? Observando aquelas artes, cheirando, sabe, me peixando nas pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Enfim, eu acho que ela é inabalável, é de se admirar daquele que tem. Mesmo ela sendo invisível, através dela acontecem coisas que para muitos parecem impossível. Vivemos por fé e não por visão. Talvez a melhor explicação da fé: primeiro se coloca o pé e depois aparece o chão. Ela é o firme fundamento, mesmo quando se quer aquilo que não está se vendo. Ela é importante a cada momento, desde que você esteja sempre crendo, pois do tamanho de um grão de mostarda, até uma montanha é capaz de movimentar, mas se não estiver fé, nem a Deus se pode agradar. Gigante no apelido, gigante na arte, gigante no poema, gigante no tamanho. Esse é o Paulo Gigante, que esteve participando desta conversa, dessa entrevista maravilhosa, para um oferecimento DR Café. Um lugar onde você chega e se sente em casa. O café mais charmoso de Eldorado do Sul. Satisfação, muito obrigado pela sua presença. Toda minha. Aquela olhada para foto, e que Deus te abençoe na tua carreira, no teu trabalho. Quem sabe alguém, né, ou chegue até esse alguém, um trabalho seu, quem é esse cara aí? Legal, gostei disso aqui. Vou convidar ele para ir em Paris lá, para falar sobre esse trabalho dele. Isso acontece hoje em dia, né? As redes sociais, né? E aqui está uma prova viva disso, né? Que isso sirva para lhe ajudar no seu trabalho aí. Quem sabe? Para que muitas pessoas venham reconhecer, tá bom? Quem sabe? Muito obrigado, e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e continue conosco nesse podcast. Muito obrigado. Bacana demais, né? O que você achou? Paulo Gigante, olha só, procura ele nas redes sociais, lá no Instagram, procura no Facebook, porque assim, olha, você vai descobrir cada talento que ele... Olha, que esse cara é gente fina pra caramba. Foi muito bacana ter uma conversa com o Paulo Gigante, conhecer mais um talento do Rio Grande do Sul, para um oferecimento DR Café, um lugar onde você chega e se sente em casa. Se por acaso você quiser um computador bom, de qualidade, deixar ele bombando para jogos, para sua empresa, para negócios, olha, eu tenho um lugar bom, 96 Bytes, a empresa que veio no mercado para ficar, para fazer o computador do jeitinho que você gosta, ok? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, participe, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais notificações. Fui!
Perfeito, perfeito. Esse dia eu estava fazendo uma com o Alisson Forte, seu para-atleta. Cara, e aí falando. Tipo, passa uma meia hora de conversa, assim, ó. Quando a gente foi olhar, eu tava gravando e não tinha nem ficado, não. Meu Deus, olha aí, tudo de novo. E aí fizemos, ficou bom, mas a primeira tava, olha... Tava natural. Excelente, assim, né? Isso, Então, agora não perco mais pra eles. Trouxe um material.